Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui, hoje não para tratarmos de um tema específico, mas para mais uma vez fazermos comentários a respeito das intervenções que vocês fizeram durante a semana a respeito dos meus vídeos. E eu estou aqui para comentar. Aliás, toda segunda-feira estaremos aqui fazendo isso. Mas antes de entrarmos nos comentários de vocês, gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, para fazer o teu comentário e para que você compartilhe o nosso material com outras pessoas. Sobretudo, se você entende a importância do professor, do magistério nessa sociedade, porque esse canal tem dois objetivos principais. Objetivo número 1, convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. A voz do professor, sobretudo desse professor do ensino regular, que vai da creche até o ensino médio, é uma voz muito sufocada e essa voz acaba não ecoando, não reverberando. E nós precisamos de uma sociedade que o professor tenha voz, para que a grande multidão que passa pela escola pública tenha voz também. Porque se o professor que transmite a cultura formal para essa grande multidão não tiver voz, for uma pessoa considerada de somenos importância na sociedade, como o povo, como essa gente toda, mais de 50% dos brasileiros que não tem direito sequer a saneamento básico de qualidade, vai ter voz. Então é importante que o professor tenha voz, para que o magistério tenha voz e para que essa grande multidão possa ser valorizada também do ponto de vista social, político e econômico. E também cultural, é claro. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. Esse pensamento binário que acha que política é futebol. Então, por mais que esse governo esteja cometendo todos os equívocos possíveis, a pessoa diz: não, o governo Bolsonaro é um sucesso no combate à pandemia. Brasil é epicentro da crise mundial e o governo Bolsonaro é considerado por alguns cabeças de bagre um sucesso no combate à pandemia. Ou seja, não dá, né? Assim fica difícil. E alguns que não conseguem enxergar política a não ser Lula 2022, Ciro 2022. Ou seja, as pessoas continuam adorando os políticos. Oh, aba Ciro, aba Lula, aba Bozo. Não, gente. Democracia significa governo que emana do povo. Mas a gente está tratando a democracia como se a democracia viesse dos políticos. Não. É um poder que emana do povo. Então o povo precisa se organizar nas suas bases, e uma dessas bases é também as plataformas digitais, onde nós aqui discutimos política, e a gente procurando, né, eu procuro emprestar aquilo que eu aprendi para qualificar esse debate, para que a gente saia do pensamento binário, onde as pessoas acham que política é fla-flu, só tem dois lados. Tudo tem dois lados. Não, nem tudo tem dois lados. Nem tudo tem dois lados. Prestem atenção nisso. Se a ciência provou que cloroquina não é capaz de curar Covid-19, não tem dois lados, não tem outro lado. Ela não cura, porque a ciência provou que não. Isso não tem dois lados. Então é importante falar essas coisas. Também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre, com 2 S e tudo junto. Então vamos às participações dessa semana. No meu vídeo chamado CPI, o Ecumenismo e as Urgências, eu falei da CPI, e eu falei também do sentimento ecumênico que existe nessa CPI e em momentos importantes da história, né? O Randolfo Rodrigues e outros políticos evocaram Deus falando da importância histórica dessa CPI, considerada a mais importante da história, e eu assino embaixo, penso que sim, devido ao momento histórico também trágico que nós estamos passando. E nesses momentos também, Ulisses Guimarães, quando da Constituição de 88, Eduardo Cunha, quando do impeachment da Dilma, nesses momentos alguns evocam Deus. Só que esse Deus é o Deus da República, não é o Deus da Bíblia, né? É o Deus republicano, até porque na época da Bíblia não tinha
isso que nós chamamos de república como ela existe hoje, né? Então a verdade para Jesus Cristo era ele, o Pai que o enviou. A verdade da república não tem Pai, não tem Filho, não tem Espírito Santo. O Estado da república moderna que nós participamos é um Estado laico, né? E as urgências, né? Eu acho que é importantíssimo a gente discutir essa pandemia e eu quero e pretendo que ela chegue até o impeachment desse irresponsável chamado Jair Messias Bolsonaro. E o Games BR, né, disse assim, perguntou, você é bolsonarista? Porque te vi em um grupo do Bolsonaro. Não, não sou bolsonarista, né? Isso é óbvio, é só eu abrir a boca durante 2 minutos que a pessoa percebe que eu não sou bolsonarista. E então não, às vezes é porque uma pessoa vê o meu perfil e o próprio administrador me coloca naquele grupo. Às vezes ele me coloca e vê o meu perfil e me tira rapidinho, né? Mas não sou bolsonarista não, né? Não vou fazer o sinal da cruz porque eu não sou católico. Então vou fazer só até aqui, porque eu não sou católico. Então, mas não sou bolsonarista não. Games BR também, ele diz assim, Ciro Gomes 2022, né? Vamos parar com esse negócio, gente, de Ciro 2022, Lula 2022, Bolsonaro 2022. Lá, quando a gente estiver lá, a gente vê que a gente vai votar. Mas agora vamos construir uma democracia participativa e vamos parar de adorar candidatos, ok? Na participação, né, de vocês da semana passada, o Wallace Vieira disse, muito bom esse assunto, ele gostou das coisas que a gente falou. Muito obrigado, Wallace Vieira. O Marcos Silva disse, olá amigo, se você é filósofo, poderia explicar quando as pessoas dizem, não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe? Entenderam? Nem eu. O Domingos Del Homo Filho disse, primeiro, a responsabilidade da pandemia é do STF. O STF promoveu a aglomeração? Não, né? O STF receitou cloroquina, mesmo a ciência falando que não cura Covid-19? Não, né? O STF diz que máscara não faz mal, como o presidente falou? Não, né? Quem desconsiderou todas as medidas da OMS, dos cientistas no combate à cloroquina? Foi o STF? Acho que não, né? Acho que o nome dele... Acho que quem fez isso foi o presidente Bolsonaro. Foi o STF, não. Mas ele disse... porque o STF deu toda a autonomia aos estados e municípios para liderar a pandemia. Se tivesse ouvido Bolsonaro sobre a hidroxicloroquina, muitas vidas teriam sido salvas. Tua opinião, só que a opinião da ciência é outra, né? Só para informar. Segundo a ciência, a hidroxicloroquina não cura Covid-19. Inclusive, em alguns sites do próprio governo, em alguns... a propaganda sobre a cloroquina, inclusive, eles estão tirando, porque isso pode dar ruim nas investigações da CPI. Então, se eles tivessem tanta confiança assim, de que a cloroquina cura a Covid-19, por que eles estão tirando as propagandas dos sites oficiais do governo recomendando a hidroxicloroquina? Acho complicado, né? Desde o início, Bolsonaro dizia que que a Anvisa autorizando a vacina não teria problemas. Com certeza. Se o presidente autorizasse a vacina, sem o aval da Anvisa, iriam acusar o Bolsonaro de improbidade e iriam pedir a sua cabeça. Os motivos que o presidente deu não foram apenas por causa da Anvisa. Não foram apenas porque a Anvisa não havia liberado. Ele falou também que não iria liberar essa vacina chinesa. O problema é com a China, não é apenas com a Anvisa. E o presidente também atrasou, não respondeu 11 ofertas da Pfizer
para que a gente adquirisse vacina. Então, quando ele recusou as 11 ofertas da Pfizer, a Pfizer, a Anvisa, ainda não tinha liberado? E outra coisa, segundo o jornalista Reinaldo Azevedo, eu gostaria até de pesquisar isso melhor, ele diz que se outras agências internacionais liberarem, não é errado usar. Mas isso eu tenho que pesquisar melhor, né? Mas o problema não foi esse não. O presidente atrasou muito a vacinação do Brasil, recusando as 11 ofertas da Pfizer, né? E o sentimento anti-vacina sempre foi muito presente. Inclusive um ministro do governo tomou vacina escondido para não contrariar o presidente, porque o presidente tem problema com vacina. Porque o cara que ele disse que é o maior filósofo do Brasil, o Olavo de Carvalho, também é anti-vacina. Não sei se você sabe. Então existe um sentimento anti-vacina no Bolsonaro. O problema não é apenas a Anvisa. Mas como o movimento vacina está crescendo, porque tem que tomar, só existe um meio de conter uma doença viral como a pandemia de Covid-19 e tantas outras. Com vacina. Só com vacina. Não tem remédios para conter esse avanço. Então não tem esse papo de hidroxicloroquina, porque hidroxicloroquina não resolve o problema da Covid-19. E segundo a ciência, ainda pode piorar o quadro. Então acho que você está redondamente enganado. Então, ele falou, né, que as pessoas... Realmente é que muitos com uma minoria que quer tumultuar o governo federal por ódio. Ele disse que muitas pessoas querem cancelar o governo federal por ódio, e eu, como filósofo, deveria saber disso. Bom, existe um tal de gabinete do ódio aí, que é de qual governo mesmo? Será que esse tal de gabinete do ódio não existe? Pesquisa a respeito disso, né? Porque ódio... Bom, quem disse no passado que é pau de arara, que é a favor da tortura, quem disse que o Brasil só vai melhorar com guerra civil, foi o Bolsonaro. Quem disse que quem homenageou um torturador da ditadura militar, o Ustra, foi o Bolsonaro. Isso não é ódio? Acho que é, né? Homenagear o maior torturador da história do Brasil, eu acho que o ódio está nisso. Você não acha, não? Eu acho que falta mais consistência nas coisas que você fala. E muitos querem derrubá-lo. Oh, com certeza. Oh, queremos derrubá-lo, sim. Nós queremos chegar ao impeachment desse presidente, com certeza. Num outro vídeo meu chamado O Declínio da Mentira, nesse vídeo eu falei que a própria mentira está sendo desconstruída por causa desse assédio que nós temos sofrido porque a verdade e a mentira são categorias meia fora de moda. A questão hoje é pós-verdade. O que é pós-verdade? É a convicção de que a minha declaração é mágica. Se eu declaro, se eu falo, e se o que eu falo tem like, a verdade, a realidade está aí. Então as categorias da verdade estão naquilo que a pessoa fala. Por exemplo, a ciência falou, hidroxicloroquina não cura Covid-19. Aí o cara vai falar que sim, e ele acha que é porque ele falou e muita gente deu like, a realidade é essa. Então, no declínio da mentira, quando a mentira, a verdade decai, como ela decaiu, como não há mais as categorias da verdade, também não há as categorias da mentira. A própria mentira não precisa de lastros. Antigamente a mentira ia à verdade para se desviar dela. Hoje em dia, a mentira nem vai à verdade para se desviar dela. O cara simplesmente fala porque ele fala, né? Jesus Cristo é cor-de-rosa, então ele acha que, pelo fato dele ter falado que Jesus Cristo é cor-de-rosa, Jesus Cristo é cor-de-rosa. E o Manuel da Silva falou, muito bom, estamos juntos por uma educação melhor. Muito obrigado, Manuel da Silva. A Aline Alves disse, perfeito, muito obrigado, Aline Alves. A Isis Souza disse, muito bom, muito obrigado, Isis Souza. A Valquíria Oliveira disse, parabéns, muito obrigado, Valquíria Oliveira.
A Fernanda Limares Névoa disse, excelente, muito obrigado, Fernanda Limares Névoa. A Iris Tales disse, excelente, muito obrigado, Iris Tales. A Iris Tales disse também, no final ele se equivocou, seria o declínio da mentira. Realmente, o nome do vídeo era o declínio da mentira. No final eu falei que o Bolsonaro era o maior responsável por esse declínio da verdade. Não, a verdade, as categorias da verdade andam decaídas. Por quê? Porque as pessoas não vão mais, não existem mais as categorias da verdade na mente dessa pós-modernidade que entende que a pós-verdade deve superar a mentira e a própria verdade. Ou seja, a pessoa fala. Então, como a verdade anda se modificando, a própria mentira decaiu. As pessoas não vão mais à mentira para se desviar dela. Simplesmente se fala, Jesus Cristo é cor-de-rosa. E a pessoa acha que porque ela falou que Jesus Cristo é cor-de-rosa, Jesus Cristo é cor-de-rosa. É como se a palavra fosse mágica e a realidade é aquilo que a pessoa fala, sem ter nenhum lastro na realidade. Então realmente eu cometi um erro aqui. No final eu falei que o Bolsonaro é o maior responsável pelo declínio da verdade. Na realidade ele é um dos maiores responsáveis pelo declínio da mentira. Porque o bolsominion tem o hábito de achar que porque o Bolsonaro falou, é correto, é real. Você não precisa de nenhuma prova, de nenhuma fonte para dizer. Simplesmente você fala. Como o Olavo de Carvalho, segundo Bolsonaro, o maior filósofo do Brasil. E o Olavo de Carvalho falou que a Pepsi Cola usa fetos humanos para adoçar refrigerante. E de onde ele tirou isso? Da cabeça dele, da cabeça louca e esquizofrênica dele. Então, é isso aí. E a Iris também falou, a Iris Tade falou, muito bom, mentira está no topo. Que tristeza, né? Mais do que isso, não é nem a mentira que está no topo. O que está no topo é a pós-verdade, né? Que faz com que a própria mentira perca a sua qualidade. A mentira não vai mais à verdade para se desviar dela. Simplesmente, aquele que não quer ser honesto com a realidade, ele acha que ele falando uma coisa é realidade porque ele falou. Simples assim. As Fronteiras do Real. Gravei um vídeo também chamado As Fronteiras do Real, né? Também dando continuidade a esse tema sobre mentira e verdade, as categorias da mentira e da verdade hoje, a pós-verdade, o declínio da mentira. Isso modifica as fronteiras do real, que já não é categorizada entre essência e aparência. Agora é o real e o virtual. E o real e o virtual se misturam muito, porque é como se a realidade fosse mágica. Nós estamos aqui nós temos um smartphone na mão e a gente acha que aquela viagem nossa virtual que nós praticamos no smartphone é toda a realidade, é todo o mundo de fato no meu smartphone. É como se nós vivêssemos em um mundo mágico, onde nós depositamos o nosso dinheiro no banco e o dinheiro rende. É como se houvesse uma mágica para fazer o nosso dinheiro render. Então as fronteiras do real têm sido muito modificadas nesses dias, sobretudo onde o real e o virtual se misturam. E nesse vídeo, o Paulo, a Megalomente, que é cada assinatura, né? Tem muito tema muito bom vídeo, muito obrigado, Megalomente. O Gustavo Rodrigues disse, oi. Muito obrigado aí, Gustavo Rodrigues. Paulo Guedes, um tipo social. Eu falei também sobre vários tipos sociais e Paulo Guedes é esse tipo social dessa nova fase neoliberal, né? Onde as pessoas acham que onde criou-se uma ideia onde cada um deve ser empresário de si mesmo. Então, o Paulo Guedes investiu no mercado financeiro e sempre viveu de juros, de renda, nunca precisou trabalhar como nós trabalhamos de forma analógica. Então, ele é um tipo social dessa sociedade de hoje, onde todos acham que são empreendedores e patrões de si mesmo. Então, eu falei nesse vídeo sobre Paulo Guedes
um tipo social. E o Edu Criando Artes disse: muito bom, amigo. Muito obrigado, Edu Criando Artes. O Edmilson B2 disse: só mimimi. Esse era acostumado com ovo. Aceita que dói menos. Não entendi nada, né? Mas eu vou tentar entender o que ele falou. Ele falou que só mimimi. Esse era acostumado com ovo, né? Então, para ele, acho que antes do Bolsonaro as pessoas comiam ovo e agora estão comendo caviar, né? Acho que é isso que ele está falando, né? Só que ele se esqueceu que foi no governo Lula que nós chegamos a 4% de desemprego, nível europeu. Foi no governo Lula que os pobres começaram a entrar mais nas universidades, começaram a viajar de avião. Quando que um professor de escola pública poderia ir de 2012 até hoje em 10 países do mundo, na Europa, no México, no Caribe, em Cancún, como eu fui? Difícil, né? Mas o governo Lula popularizou os preços das passagens, né? E eu, juntamente com a minha esposa, fizemos lua de mel em vários lugares do mundo. Isso depois do governo Lula. Então, acho que, se for esse o teu pensamento, acho que você está um pouco equivocado. Só mimimi. Esse estava acostumado a comer ovo. Aceita que dói menos. Às vezes é difícil entender o que esse pessoal está falando. O que esse pessoal do Bolsonaro está falando. Eles falam, e às vezes só eles que se entendem, né? Porque é uma linguagem meio esotérica às vezes. Eu falei também num vídeo de Paulo Gustavo como tipo social, né? Paulo Gustavo, um tipo social, esse rapaz, esse artista, né? Que acabou de falecer, e era um tipo social que representava a tolerância, né? Se casou com o seu namorado, fazia filmes onde ele representava uma mãe que o filho gay se casou, e ela parabenizou o filho por acreditar no amor. Então, eu falei sobre o Paulo Gustavo como esse tipo social que representa a tolerância. E o Wallace Vieira falou: parabéns pelo seu conteúdo, professor. Muito obrigado, Wallace Vieira. O Raimundo Braina disse: que pobreza de espírito. Às vezes eles falam umas coisas assim, mas não explicam por quê. Que pobreza de espírito. Não? É importante explicar por quê, né? Filosofia é assim. Eu falo de conceitos e você me explica com conceitos por que eu estou errado. É assim. Se você me falar assim, eu não sei do que você está falando. Sinceramente, não dá nem para eu te contestar, porque eu não sei o que você quis dizer com isso aqui. E eu gravei um vídeo há um tempo atrás também, chamado O Magistério é Feminino e Submisso. Né? Nós temos um comportamento no magistério onde nós somos muito submissos, porque nós temos um magistério que lá atrás, desde a década de 60, desde a década de 30, quando a escola pública foi implantada no Brasil de forma mais radical com Getúlio Vargas, que as mulheres ocupavam as escolas. E as mulheres eram as donas dos homens eram as mulheres dos homens mais ricos das cidades, os empresários, os políticos, e a escola se tornou uma extensão do lar. E até hoje nós, professores, temos um magistério muito feminino. Não feminino no sentido pejorativo. Nós adquirimos aquilo que a mulher tem de pior, que é o excesso de submissão. O que o homem tem de pior? O machismo, às vezes. E o que a mulher tem de pior? Às vezes, o excesso de submissão. E nós, professores, somos excessivamente submissos. E eu critiquei nesse vídeo o magistério feminino e submisso, esse excesso esse excesso de submissão que nós temos, às vezes, como professores, aceitando tudo de cima para baixo. É só resolução para lá, resolução para cá, resolução para cá, resolução para lá. E a Ana Luísa Cardoso Nascimento disse: sou professora e gosto das suas críticas e ideologias. Muito bom, só verdade. Então é isso aí. Essas foram as colocações dos nossos participantes durante essa última semana. Semana que vem a gente está de volta aqui na próxima segunda-feira com mais comentários de vocês. Ok, galera? Vocês são do coração.